Glória a Deus, queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Que maravilha, meus irmãos, é estar na presença do Senhor, para celebrarmos, mais uma vez, o sacrifício que foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Capítulo de número 18, versículo de número 21. Os que encontraram, digam amém. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu vou te pagar tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que o pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, para como eu também tive misericórdia de ti? E indignando, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o vosso coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Toma o seu assento. Eu vou pedir ao Miguelzinho que me dê um pouquinho mais de retorno aqui. Irmãos, hoje é culto de ceia, um dos cultos, inclusive, deixa eu dar uma curiosidade bíblica para os irmãos, é o único culto cerimonial, aí Miguel, muito bom, obrigado, pastor Hudson, é o único culto cerimonial que tem característica perpétua, porque embora aconteça aqui na terra, ele acontecerá lá no céu também, nas bodas do Cordeiro. Mas hoje nós vamos falar, até para que possamos ter a comunhão uns com os outros, sobre o perdão. A Bíblia nos ensina, amados irmãos, abra, se você puder, a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus ainda, no capítulo de número 6, vamos ver. Olha o que nos ensina a palavra do Senhor. Capítulo de número 6, versículo de número 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vejamos bem, irmão, a Bíblia diz que existia um homem que, por algum motivo ao qual a Bíblia não fez questão de relatar, havia contraído uma dívida altíssima com o seu senhor, ao ponto de que essa dívida tornou-se impagável. Nada com que aquele homem fizesse era possível
quitar aquela dívida. A Bíblia diz que o seu senhor o chamou, pastor, e disse: nós precisamos fazer um acerto de contas. Aleluia. Vem até mim, porque você precisa acertar as suas contas comigo. E a Bíblia diz que, não obstante a isso, aquele homem chegou até o seu senhor e não havia o que fazer. E ele disse: Senhor, seja generoso comigo. Se o Senhor me der uma oportunidade de acertar esta dívida, eu vou pagar tudo o que eu lhe devo. Mas não acaba comigo. A Bíblia diz que o Senhor estava pronto para lançar ele nos cárceres interiores. E a Bíblia diz que o Senhor, movido de íntima compaixão, disse: vai então, não precisa me pagar. Observe que ele já havia lançado mão dos seus filhos e da sua esposa, porque era o costume da época. Se não tem como pagar, pega o servo, o seu filho, a sua esposa, e faz de escravo. Lembra lá da mulher que devia um dinheiro e foi multiplicado o azeite para pagar a dívida? Pois bem, era o que ia acontecer agora. Mas o Senhor teve misericórdia daquele homem. Embora ele não merecesse, a Bíblia diz que Deus teve misericórdia dele. Não é diferente conosco. Aleluia. Em outro momento, irmãos, estávamos nós devedores de uma dívida impagável. Aleluia. A cédula que era contra nós era altíssima. Eu não tinha condição de pagar. Os irmãos não tinham condição de pagar, porque a dívida era alta. E aí alguém olhou para nós e disse assim: eu vou perdoar a sua dívida. Aliás, melhor, a Bíblia diz que ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida e disse: você não deve mais nada. Só que esse mesmo homem que foi perdoado saiu dali, eu acredito, que muito feliz. E lá na frente ele encontrou alguém que o devia. Só que vamos voltar aqui para o texto, amados irmãos. A Bíblia diz que este homem devia ao seu senhor 10.000 dinheiros. Veja bem, está aqui no versículo 24, 10.000 talentos. Quando ele saiu dali, ele achou alguém que lhe devia muito menos do que ele devia ao seu senhor. Só que ele não quis perdoar. Ele disse: não, você vai ter que me pagar tudo o que você me deve. Afinal de contas, você me deve. Ele esqueceu-se do que o Senhor tinha feito por ele. Coisa triste, irmã Cássia, é quando eu esqueço o que o meu Senhor fez por mim. Por que o senhor está abordando esse assunto? Pastor, eu tenho até que orar para não atrasar a ceia. Pode ir. Eu esqueço-me do que esse Deus fez por mim, e começo então a não querer perdoar aquele que me ofende. Porque cá para nós, irmãos, coisa fácil. Olha para esse irmão que está do seu lado e veja que a coisa mais fácil do mundo é amar quem está longe. Você já viu que a coisa mais fácil do mundo, pastores, é orar pelas pessoas que estão na África? Jesus, tem misericórdia do irmão que está na África, do missionário que está em tal lugar. Por que é tão fácil orar por quem está longe e é tão difícil orar por quem está perto? Por que é tão fácil amar, falar de amor para aquele irmão que está longe, e às vezes é tão difícil falar de amor para quem está perto? Porque nós não precisamos dia a dia confrontar as nossas diferenças com quem está longe. Quando a pessoa está longe, irmãos, automaticamente é superado os defeitos. Agora, viver cotidianamente, em comunidade, como nós estamos aqui, que é o segredo. E aí Jesus está nos dando um ensinamento gratuito, mas altíssimo aqui. Perdão de Deus é condicional. Olha o perigo do que eu estou dizendo aqui. O perdão de Deus, pastor, é condicional.
Pastor, mas está na Bíblia? Está. Veja que o versículo do capítulo 6 que nós lemos de Mateus, versículo 12, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Eu estou dizendo para Jesus que eu preciso ser perdoado, pastor Udes, na mesma proporção que eu perdoo o Senhor. E se eu não perdoar, pastor, eu estou impedido de ser perdoado por Cristo. Porque perdão não é algo que eu viva só da boca para fora. Tem uma cédula que foi paga. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode até ter os piores defeitos possíveis. Eu quero lhe dizer que Jesus pagou a cédula que era contra você. Você pode até estar aqui hoje cabisbaixo, porque o culto de ceia é um culto festivo, é um culto alegre, e eu não posso entrar aqui triste, não, eu tenho que entrar aqui com o meu coração aberto, e de repente por algum acontecimento que aconteceu no meio desse mês, no meio dessa semana, ou talvez no meio desse dia, você entrou aqui hoje cabisbaixo, mas Ele manda eu lhe dizer assim: tinha uma dívida, a caderneta estava escrita, mas eu fui lá e paguei o que tinha lá. Agora eu preciso replicar isso na vida do meu irmão. Eu preciso replicar este perdão na vida daquele que eu convivo todos os dias com ele, aleluia. Para que eu não seja tomado como indigno ao tocar no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer: olha, por causa da iniquidade que havia em Corinto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, porque eu não quero mais exercitar isso que o nosso Senhor fez por mim e por você. Aí por quê? Porque perceba, e eu disse isso aqui no culto de ensino, que alguém está nos observando. Alguém olhou para aquele homem e consequentemente sabia da dívida dele e sabia que ele havia sido perdoado, irmão. Aí ele disse assim: olha, você foi ingrato, porque o nosso Senhor te perdoou e agora você não perdoa esse que te ofende. E foi lá falar com o Senhor. E disse: Senhor, sabe aquele que lhe devia 10 mil talentos? Saiu daqui, foi perseguir um que devia para ele 1.000, 10% do que ele te devia. Aí o Senhor falou: traz ele aqui de volta. Traz ele aqui de volta, porque eu vou ter que acertar conta com ele de novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus vai nos chamar para um acerto de conta, e se eu não tiver com a minha caderneta arriscada, pode acontecer o que está aqui no versículo de número 34, indignando-se o seu Senhor, os entregou os atormentadores. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, até que ele lhe pagasse tudo que lhe devia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus, eu não sei se você crê nisso. Se você crê, levante a mão e adore ao Senhor, porque Jesus está nos dizendo assim: eu não lhe chamei para as trevas, eu lhe chamei para a luz. Eu não lhe chamei para condenação, eu lhe chamei para absolvição. Eu não lhe chamei para as trevas, eu lhe chamei para o céu. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite. Agora, poucas coisas nos arranca o céu com tanta facilidade quanto a ausência de perdão. E eu quero dizer a alguém aqui nesta noite, a qual o Senhor não faz questão de me revelar o nome, que, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. A ausência de um perdão é muito semelhante a um veneno poderosíssimo que só faz mal para quem toma. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor daqui a pouquinho. E como eu vou tocar neste corpo? Será que eu sou uma pessoa que exercita o perdão? E vou dizer, pensa numa coisa difícil, irmão. Você tem que engolir muitas coisas para perdoar. Agora me responda-me, pastor Hudson, demais obreiros, quem disse que o Calvário foi fácil?
Olha o que o nosso Senhor teve que enfrentar, para que lá em cima Ele pudesse gritar assim: está consumado. Olha o que o nosso Jesus teve que enfrentar, para que nós tivéssemos o direito de ceiar nesta noite. Olha o que o nosso Jesus teve que enfrentar, para que nós tivéssemos o direito de termos o nosso nome escrito no livro da vida. E eu sei que às vezes, irmão, perdoar é difícil. E aí eu falo tanto do perdão presente, cotidiano, quanto do perdão pretérito, do passado. Tem pessoas nutrindo desavenças antigas, e isso está lhe causando um mal terrível, ao ponto de que está fazendo com que você fique impedido de viver os melhores momentos na presença de Deus. Ah, mas fulano me fez isso no passado. Vamos abrir a Bíblia, amado irmão. Epístola que Paulo escreve aos Filipenses. Olha o que Paulo nos ensina. Filipenses, capítulo de número... Deixa eu abrir aqui, amado. Eu estou com a Bíblia nova. Capítulo de número 4. Quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouviste de mim, isso fazei, e a paz de Deus esteja convosco. Capítulo de número 4, pastores, irmãos, da epístola aos Filipenses, versículo de número 8. Versículo de número 8. É necessário que eu passe a praticar isso, porque é um hábito diário, pastor. Não é algo, o perdão, o amor, não é algo que eu vista um terno e venha usufruir no culto de Santa Ceia, não. É algo que eu preciso viver todos os dias da minha vida, dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajude a praticar isso. Veja bem, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude nisto, pensai. Eu preciso, olha aqui para mim, eu preciso desprender-me, parar de pensar nas coisas da terra e começar a pensar nas coisas do céu. Eu preciso pensar no que está pelo lado de dentro do céu de glória. E posso te falar uma coisa: não esteja na igreja, e isso é muito forte o que vou vos dizer. Não que o inferno não seja uma realidade, ele é. E a Bíblia, pastor Hudson, diz que o inferno é um lugar terrível, aonde simbolicamente aquele homem foi lançado por ausência de perdão. Mas a vida que se viverá no Hades, no inferno, no Seol, o pior de lá não é o fogo queimando, de dia e de noite. O problema pior lá não é o pranto e ranger de dentes. Sabe o que é pior no Hades, no Seol? É saber que a presença de Jesus não estará lá. A pior coisa que tem é a ausência da presença de Deus em nós. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, a presença dele está aqui. Se você crê, adore a este Deus. Aí o homem falou assim: agora eu vou acertar a conta com você de novo, porque você não quis perdoar
se eu tinha lhe perdoado. Tem hora, irmão, que nós precisamos, como diz o bordão lá fora, engolir não é um sapo não, é um monte de uma vez, é engolir um elefante. Tem hora que a gente precisa falar assim: Senhor, tem misericórdia. Tem hora que a gente quer tirar satisfação, o ânimo, a vontade de agir vem até nós. Mas aí eu lembro que eu só estou aqui porque Ele já me perdoou. Aí eu lembro que foi por causa dele que eu ainda não parei. Eu vou dizer novamente, porque eu sinto a presença de Deus neste lugar, e eu quero ouvir você adorar Jesus comigo. Não foi por conta do nosso querido pastor, não foi por conta da missionária, não foi por conta do louvor, não foi por conta do pastor Alisson, mas foi por causa dele que eu ainda estou de pé. Você pode levantar a mão e adorar ao Senhor. E como não praticar algo tão lindo quanto o que Ele fez por nós? Aí eu lhe pergunto, irmão, quem aqui merecia? Ninguém. Quem aqui tinha direito, pastor? Ninguém. Quem aqui poderia dizer: não, eu não fiz mais do que por merecer? Não, se estamos aqui é porque a misericórdia dele não tem fim sobre a nossa vida. Esse irmão que está no teu lado aí, fruto da misericórdia de Deus. Este irmão que está do seu lado aí, é fruto do resultado e do sacrifício do Calvário. Não é porque eu mereço. Irmão, quem somos nós? Mas Ele olhou para nós e viu alguma coisa que às vezes alguém não vê. Você já parou para pensar que às vezes Deus vê algumas coisas em nós que nem nós mesmos víamos? Só que Ele te escolheu. Pelo contrário, contrariando a vontade do mundo, que era te destruir, Ele olhou para ti e disse assim: eu tenho um lugar aqui no céu para você. Você pode ouvir Jesus dizendo assim: eu tenho um lugar aqui no céu para você. Só que tem hora que a gente quer fazer acerto de conta, né, irmão? Tem hora que a gente quer acertar as contas. E aí eis o perigo, porque se eu resolver acertar a conta com meu irmão e Jesus resolver acertar comigo, quem é que sai no prejuízo? Hein, irmão? Se Jesus falar: não, acerta lá com a Cássia, que eu vou acertar com você, aí já era. É por isso que tem hora que eu preciso falar: vai, meu irmão, não tem problema, tu estás perdoado em nome de Jesus. É por isso que perdão é liberado no nome de Jesus, porque não é uma capacidade interior minha, mas é algo que eu aprendo com Jesus. E eu quero lhe dizer uma coisa: aprenda com o pastor. É muito bom aprender com o pastor. Como que eu tenho aprendido com o pastor Hudson? É muito bom aprender com o pastor, é muito bom aprender com o irmão, mas muito perfeito é aprender com aquele que não há sombra de dúvida e nem de variação. Eu quero lhe convidar neste momento, porque não é possível que só eu estou sentindo esta graça envolvedora aqui. Feche os seus olhos e adore a Ele. Ele está dizendo: eu vou lhe ensinar o poder do perdão. Eu vou lhe ensinar o perdão, não só da verbal, mas o perdão que nasce no coração e transforma a alma. Aleluias, aleluia, aleluia. Receba a presença de Jeová Jireh aí. Receba a glória dele, lhe dizendo: eu vou lhe ensinar o poder do perdão. Eu vou colocar uma pedra no teu passado, eu vou colocar uma pedra naquilo que ainda lhe persegue, porque eu sou o perdão. Agora levanta a mão e libera as glórias que você trouxe para Jesus. Anda lá, adore a Ele, porque Ele está dizendo: ninguém mais pode lhe acusar, porque eu lhe perdoei.
ninguém mais pode lhe acusar, porque eu lhe perdoei. Ninguém mais pode lhe apontar, porque eu lhe perdoei. Eu vou dizer aqui, para vergonha do inimigo, tu estás lavado no sangue do Cordeiro. Tu estás limpo neste sangue. E eu encerro aqui contando uma história para vocês. Em 1500, o grande reformador Martim Lutero recebeu uma visita do próprio Satanás. E Satanás chegou para Martim Lutero e disse assim: olha, você está fazendo isso, aquilo, mas olha aqui os teus pecados. E começou a descrever os pecados de Martim Lutero, e fez uma grande lista dos pecados de Lutero. Ao fim da lista ele falou: como você pode querer pregar se você tem tantos pecados? Aí Martim Lutero virou para ele e disse assim: mas está faltando pecado aí, eu fiz mais coisas. E no final da lista que o inimigo corrigiu, ele falou: agora escreve embaixo assim: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Sabe o que nós precisamos para tocar neste pão, pegar o cálice do Senhor daqui a alguns instantes? Não é uma pseudo vida que tenta impressionar alguém, não. O que nós precisamos é pedir para o Senhor nesta noite: me lava com o teu sangue, me purifica, e eu serei alvo mais que a neve. Lava-me por dentro e por fora, e eu serei, pastor Hudson, alvo mais que a neve. Ele vai nos limpar, irmão. Ele vai tirar tudo o embaraço e vai dizer assim: faça a minha obra, sinta a minha presença. Porque tem hora, o Senhor me revela aqui, que tem gente que se sente inibido de sentir a presença de Deus, por conta das acusações, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos envergonhar o inimigo mais uma vez: nenhuma condenação existe para aquele que aceitou a Jesus. Nenhuma condenação existe para aquele que disse: a minha vida pertence ao Senhor. E hoje nós estamos aqui, daqui a pouco vamos tomar a ceia. E como você quer participar da ceia? Lembre-se, e aqui eu encerro, prometo aos irmãos, não quero ser extensivo, que uma mulher, pastor, ela ousou tocar na orla. A orla era um tecido, era a barra da orla do vestido do Senhor. Ela tocou só na orla, e naquele momento ela foi curada. Ela ousou tocar só na orla, e quando ela olhou, a hemorragia tinha sarado. Pastor, o que tem isso a ver com Santa Ceia? Irmão, pelo amor de Deus, aquela mulher tocou na orla, você vai tocar no corpo. Aquela mulher tocou num tecido, você vai tocar no corpo do Senhor. Por que tu estás a dizer isso, pastor? Porque eu recebo a autoridade de Deus para liberar uma palavra na tua vida. Você sairá curado nesta noite, você será liberto nesta noite, uma bênção chegará na tua casa, porque o corpo do Senhor tem poder. Isso aqui não é uma brincadeira, isso é algo sério. E quando tu tocares, a presença de Deus vai sobre ti. Vamos se